Vou fazer esse vídeo mostrando para vocês aqui que é inadmissível um cristão ler Paulo falando sobre o arrebatamento e sair por aí falando que vai haver um arrebatamento secreto 7 anos antes, ou que Jesus virá uma primeira vez secretamente antes da grande tribulação. Quando a gente vê o que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses, a gente vê que Paulo nunca falou que Jesus vai vir secretamente 7 anos antes, ou que vai haver um arrebatamento secreto, ou que Jesus virá só até as nuvens. A gente percebe aqui claramente a má fé de muitos pastores, desses pregadores, que fazem claramente acréscimos na palavra de Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, quando Paulo falava do arrebatamento, ele falou o seguinte: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo deixa claro aqui que esses eventos vão acontecer durante a vinda de Jesus. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Em nenhum momento Paulo está falando aqui que Jesus vai vir aqui 7 anos antes, secretamente, só até as nuvens. Então, como que é que um pastor, um pregador, um teólogo tem a capacidade de fazer esse tipo de acréscimo aqui nesse texto, se não está escrito isso aqui e nem em nenhuma outra passagem da Bíblia? Pelo contrário, todas as passagens da Bíblia, quando fala do assunto, sempre demonstra que a vinda de Jesus fala como se fosse de um evento único, que é sempre a vinda, sempre escrito no singular, e após a grande tribulação. Então, é inadmissível um cristão, um pastor, ler esse texto aqui e sair tirando esse tipo de conclusão de vinda secreta, de arrebatamento secreto. É inadmissível pessoas tendo acesso à informação como a gente tem hoje, após ver um vídeo como esse, e mesmo assim sair dizendo que vai haver um arrebatamento secreto sem estar escrito na palavra de Deus. Exatamente porque não existe isso escrito na Bíblia. Se não está escrito, não vai se cumprir. O que Paulo está falando aqui é que a ressurreição vai acontecer primeiro e que após a ressurreição aqui acontecerá o arrebatamento. Mas ele deixa bem claro que são eventos que vão acontecer justamente durante a vinda de Jesus, que foi exatamente o que o Senhor Jesus já havia explicado. Então Paulo só está repetindo, porque quem foi que falou que os escolhidos vão ser retirados da extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, até os ares, durante a vinda dele? Foi exatamente o Senhor Jesus que falou isso, quem tinha dado essas informações. Então Paulo só está repetindo. Aí Paulo continua dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Paulo não disse que Jesus descerá só até as nuvens e depois retorna para o céu. Então, é inadmissível um cristão, um pregador, um pastor fazer esse tipo de acréscimo, tirar esse tipo de conclusão nesse texto aqui, se isso não está escrito, nem aqui e nem em outra passagem da palavra. Então, claramente, quem faz isso, quem diz que Jesus vai vir em uma primeira vez, secretamente e só até as nuvens, claramente está fazendo acréscimo. E também é inadmissível alguém ler esse texto aqui e dizer que Jesus vai vir secretamente baseado nesse texto aqui, porque Paulo está dizendo aqui, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, se Paulo está explicando, pelo amor de Deus, que Jesus vai descer do céu com alarido, como é que a pessoa tem a capacidade de falar que é secretamente? É óbvio, qualquer pessoa que raciocinar um pouquinho, que tem um mínimo de cérebro, vai conectar com o que Jesus falou, porque quem foi que falou que vai vir invisível, que todo olho o verá e que ele vai vir com grande poder e glória? Foi o Senhor Jesus. Então Paulo só estar repetindo o que Jesus falou, tanto é que ele deixa claro que Jesus vai descer do céu com alarido, ou seja, com barulho,
É a mesma coisa que eu falar, vou descer da árvore com alarido, vou descer da árvore com barulho. O que qualquer pessoa que for fazer uma interpretação correta, sem fantasiar, vai entender o quê? Que eu vou descer da árvore fazendo barulho, vou descer até o chão fazendo barulho. Jamais ninguém em sã consciência vai dizer, ó, o fulano vai descer da árvore, vai descer só até metade da árvore, secretamente, e 7 anos antes. Ninguém faz isso. E por que a gente sabe que Jesus, que isso aqui só vai acontecer após a grande tribulação? Porque foi o Senhor Jesus quem falou que, que só virá após a grande tribulação. E também porque Paulo está fazendo essa conexão aqui, de que ele está falando da vinda visível, da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Aí Paulo, na sequência, explica: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Seremos arrebatados para, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O texto aqui ele não diz que Jesus vai vir só até as nuvens e que vai em seguida retornar para o céu. Então eu não posso tirar esse tipo de conclusão. O Paulo está explicando que durante a vinda de Jesus, nós vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor Jesus aqui, ó, nos ares. Quem foi que falou isso? Que durante a vinda dele vai acontecer isso aqui? Foi justamente o Senhor Jesus. Lá nos primeiros evangelhos ele fala que quando ele estiver vindo, vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão juntar os escolhidos de todas as partes do mundo. Aí ele diz, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, Jesus estará vindo, aí os escolhidos são retirados da extremidade da terra para ir ao encontro de Jesus na extremidade do céu. Então não tem nada de arrebatamento secreto, então não tem nada de onde possa demonstrar que isso é um evento diferente daquilo que Jesus havia falado. Pelo contrário, a gente vê aqui claramente que Paulo só está falando, só está repetindo o que o Senhor Jesus falou. E tanto é assim que quando a gente vai ler lá o que Jesus falou, a gente observa aqui, ó, lá no livro de Marcos, a gente observa que as informações são praticamente as mesmas. Lá no livro de Marcos, o Senhor Jesus falou o seguinte: ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então Jesus deixou bem claro aqui, ó, que ele só vai vir depois daquela aflição. Então só após a grande tribulação é que as pessoas verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Por isso que Paulo demonstra lá que o arrebatamento vai acontecer durante a vinda de Jesus e que Jesus vai descer com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, porque o Senhor Jesus foi quem falou aqui, ó. O Senhor Jesus foi quem havia falado que virá com grande poder e glória. Então Paulo só está repetindo as informações. E o Senhor Jesus ele foi bem claro ao falar que só virá depois daquela aflição. Depois da grande tribulação que o Senhor Jesus Cristo vem. Aí quando ele estiver vindo, vai acontecer o arrebatamento, que é o que o Senhor Jesus explica aqui no versículo 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, até os ares. Jesus estará vindo, aí ele vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão juntar os escolhidos de todas as partes do mundo, que é isso que o texto diz aqui, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, a igreja que estiver viva, ela vai ser retirada
da extremidade da terra para ir ao encontro de Jesus na extremidade do céu, justamente durante a vinda de Jesus. Por isso que quando Paulo vai falar sobre esse assunto, ele diz, seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Porque quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Então a gente observa, quando a gente compara os textos, a gente não vê nada aqui de diferente, nada de vinda secreta. Na verdade, Paulo só está repetindo as informações. Paulo demonstrou o quê? Que durante a vinda de Jesus vai acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Porque o arrebatamento é exatamente isso, um encontro. Que é isso que Jesus explicou também lá na parábola das virgens. Tem uma parte que é dito lá, que alguém diz, eis que aí vem o noivo sair ao encontro. Porque Jesus estará vindo, o noivo estará vindo, e a igreja vai até o encontro de Jesus nos ares. A questão é, esse encontro ele vai acontecer 7 anos antes, antes da grande tribulação, em um arrebatamento secreto? Não. Isso só vai acontecer depois da grande tribulação. O Senhor Jesus ele foi bem claro, depois daquela aflição, depois da grande tribulação, durante a vinda dele é que acontece isso. E tanto é assim que a gente vê que todos os demais textos, eles se conectam, eles se alinham. Porque a gente vai ver Paulo falando lá em outras passagens que o arrebatamento só acontecerá na última trombeta, ou seja, sempre se alinhando com o que o Senhor Jesus falou. A gente vai ver a igreja sendo perseguida pelo anticristo lá em Apocalipse 20. A gente vê a ressurreição dos mortos lá em Apocalipse 20. É dito claramente que os mártires da grande tribulação vão fazer parte da primeira ressurreição. Ora, se eles vão fazer parte da primeira ressurreição, é porque não haverá uma ressurreição 7 anos antes. Só é possível eles fazerem parte da primeira ressurreição se a ressurreição acontecer após a grande tribulação, que foi o que o Senhor Jesus também falou em outras passagens, que a ressurreição ela só acontece no último dia. Então, quando a gente tem um entendimento correto, a gente percebe que todos os textos eles se conectam. Mas quando o entendimento está errado, o ensinamento é errado, aí a palavra, os textos, eles começam a entrar em conflito. Os pregadores, pastores, só conseguem ensinar essa doutrina de arrebatamento secreto fazendo acréscimos na palavra. Mas um dia eles vão prestar contas por isso, né, pelos acréscimos que eles fazem. Eles não podem pegar, ler um texto e sair fazendo acréscimo na palavra sem estar escrito, sem ter outras passagens que corroboram com aquilo que eles estão falando. Normalmente as pessoas usam também muito a passagem lá aquela passagem onde Jesus fez uma analogia com os dias de Noé, porque na cabeça deles vai estar todo mundo comendo, bebendo e vai acontecer um arrebatamento secreto. E não foi isso que o Senhor Jesus falou. O que o Senhor Jesus estava explicando ali é que os ímpios, ou quem estiver na prática da impiedade, vai ser pego de surpresa. Porque normalmente eles usam a passagem lá do livro de Mateus. Só que quando a gente vê a mesma analogia no livro de Lucas, Jesus deixou claro que virá de forma, de maneira visível. Ou seja, não tem nada de vinda secreta. Lá no livro de Lucas, o Senhor Jesus ele falou o seguinte: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumiu a todos. Então, esse texto aqui, ele está fazendo uma referência aos ímpios e quem estiver nas práticas de impiedade. O texto ele não fala ímpios aqui, mas ele deixa subentendido nas entrelinhas, porque ele diz aqui, ó,
Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Quem é que comia, bebia e dava-se em casamento? Até o dia que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Foi Noé ou foram os ímpios? Os ímpios. Então, o que Jesus está explicando é que quem estiver na impiedade, nas práticas da impiedade, vai chegar um momento que ele vai voltar e vai pegar eles de surpresa. Tanto é assim que quando Paulo vai explicar esse mesmo assunto, que tem uma passagem lá, se eu não me engano, em Tessalonicenses, que Paulo vai explicar isso, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Só que aí Paulo, ele explica lá no texto, ele diz exatamente isso. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, a igreja não está em trevas e não vai ser surpreendida. Então, quem é que vai ser surpreendido como ladrão? Quem é que vai ser pego de surpresa? Quem estiver em trevas, quem estiver na impiedade. É justamente por isso que é usado essa analogia do ladrão de noite, porque o ladrão, quando vem, ele vem de surpresa, e a noite, porque a noite simboliza escuridão, simboliza trevas, ladrão de noite. Ou seja, quem estiver em trevas, quem estiver na impiedade, vai ser pego de surpresa. Mas isso não significa que haverá um arrebatamento secreto 7 anos antes, porque não é dito isso no texto. O que está sendo ensinado pelo Senhor Jesus é que quem estiver nas práticas de impiedade, se não se arrepender, vai chegar um momento que vai ser surpreendido com a vinda de Jesus, assim como aconteceu lá nos dias de Noé, onde os ímpios viviam nas práticas de impiedade, comiam, bebiam, davam-se em casamento, ou seja, eles não estavam nem aí. Até o dia que Noé entrou na arca e consumiu a todos. Consumiu a quem? Os ímpios. Então vai acontecer a mesma coisa, que é isso que o Senhor Jesus está explicando, que vai acontecer de maneira semelhante. E não é que exatamente no dia que Jesus voltar, vai estar todo mundo comendo, bebendo e dando-se em casamento. Porque normalmente as pessoas fazem esse tipo de interpretação, porque eles acham que vai estar todo mundo em um dia normal, em um dia comum, e de repente vai acontecer um arrebatamento secreto. E não é isso que o texto diz. Porque lá no livro de Mateus está lá escrito claramente: nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, nos dias anteriores, antes de acontecer o dilúvio, os ímpios estavam vivendo suas vidas de impiedade, até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. Aí Jesus explica que vai acontecer de maneira semelhante. Só que aqui no livro de Lucas, Jesus deixa claro que isso vai acontecer, mas durante a vinda dele visível. Por quê? No versículo 30, Jesus diz o seguinte: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, ou seja, aparecer. Então não tem nada de arrebatamento secreto. A mesma analogia, a mesma explicação dos dias de Noé, só que aqui Jesus foi colocado uma informação a mais, que isso vai acontecer mais no dia em que o Senhor Jesus há de se manifestar, ou seja, está falando da vinda visível de Jesus. Então, normalmente eles usam as passagens lá de Mateus para tentar explicar que haverá um arrebatamento secreto baseado nos dias de Noé, que eles acham que as pessoas vão estar em um dia normal e vai haver um arrebatamento secreto, só que no livro de Lucas, na mesma analogia dos dias de Noé, dos dias de Ló, Jesus deixa claro que isso vai acontecer mais no momento em que ele vai vir de maneira visível, de maneira que ele vai vir de forma manifesta. Então, o que desmonta é toda a teoria que normalmente os pastores, que as pessoas fazem, é baseado nessa analogia. Jesus falou o seguinte: como também da mesma maneira acontecia nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, se vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, aqui deixa claro que Jesus que está falando da vinda visível de Cristo e não de uma vinda, de uma suposta vinda secretamente do Senhor Jesus antes da grande tribulação. E ainda assim, quem vai ser surpreendido não é a igreja. Lá em Tessalonicenses, Paulo falou claramente isso. Se eu não me engano, é Tessalonicenses que fala. Onde diz assim, a igreja, mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Aí o texto diz lá, porque vós sois filhos da luz, vós sois filhos do dia. Ou seja, uma referência clara de que quem vai ser surpreendido pela surpresa é quem estiver na impiedade. E ainda assim, em diversas passagens, porque normalmente as pessoas elas leem um versículo, se agarram a um versículo e deixa centenas, dezenas de passagens onde é dito claramente que Jesus vai vir de forma visível. Porque desde o princípio, o Senhor Jesus ele falou que virá. Ele sempre demonstrou que a vinda dele é única e visível. Lá desde os primeiros evangelhos, o Senhor Jesus ele falou, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Normalmente as pessoas elas confundem, elas não leem o texto direito, aí elas associam o relâmpago com a rapidez do relâmpago. Aí com isso elas tendem a imaginar o seguinte, se está dizendo que vai ser semelhante a um relâmpago, então está dizendo que vai haver um arrebatamento secreto, rápido, onde as pessoas vão sumir em um piscar de olhos. E não é isso que o texto está dizendo, o texto está fazendo referência à visibilidade do relâmpago. Justamente porque o relâmpago, quando ele aparece no céu, ele clareia e todos conseguem ver. Aí Jesus está explicando isso, que quando ele vier, a vinda dele vai ser visível, porque ele vai aparecer no céu e todos vão ver. Que é isso que o texto diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está deixando claro que da mesma forma que o relâmpago aparece no céu e se mostra, todos conseguem ver, assim será a vinda dele. Ou seja, visível. Por isso que lá em Apocalipse é dito lá claramente que esse que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, quando a gente tem um entendimento correto, a gente percebe que todos os textos eles se alinham. Lá no livro de Mateus, capítulo 24 também, só que no versículo 30 aí diz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Ou seja, é sempre demonstrado que a vinda de Jesus é visível e após a grande tribulação. O Senhor Jesus ele foi claro que só virá depois da grande tribulação. Em Apocalipse 1,7 diz que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. No livro de Marcos, e então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória, e verão vir o Filho do Homem com grande poder e glória, sempre deixando claro que a vinda de Jesus é visível, e sempre demonstrando que será um evento único. No livro de Lucas, e então verão vir o Filho do Homem, no ano novo, com grande poder e glória, verão vir. No livro de Atos, inclusive as pessoas ignoram esses versículos aqui. Cadê que esses pastores? Por que eles não se agarram com esses versículos aqui, com essas passagens? A gente vai ver aqui os discípulos, os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, sempre demonstrando em outras passagens que a vinda de Jesus é visível, que a vinda do Senhor Jesus será visível. A questão é porque ele se agarra àquela passagem lá onde Paulo fala do arrebatamento e esquece dezenas de passagens onde o próprio Paulo
fala claramente que a vinda de Cristo é visível e onde fala como de um evento único. No livro de Atos, aí diz o seguinte: esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, o que está sendo explicado aqui? Que da mesma forma que Jesus foi, e eles viram Jesus indo em uma nuvem, Jesus iria voltar da mesma forma, visível. É isso que está escrito aqui, ó. Assim como para o céu o vistes ir. Se fosse acontecer uma vinda de Jesus 7 anos antes, é claro que em diversas passagens eles iriam fazer referências a isso, mas eles não fazem. Eles sempre demonstraram que a vinda de Cristo sempre será manifesta, visível. E eles sempre falam como se fosse um evento único, como se fosse uma vinda única, porque de fato só haverá uma próxima vinda de Jesus. No livro de Colossenses, capítulo 3, diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando Cristo se manifestar, sempre deixando claro que a vinda de Cristo será manifesta, visível. No livro de 1 João, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então aqui está deixando claro que a vinda de Cristo é visível. Eles sempre deixaram claro isso. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele o veremos. Não existe nada de primeira vinda secreta antes da grande tribulação. A vinda secreta de Jesus antes da tribulação e arrebatamento secreto é uma heresia. No livro de Tito diz o seguinte: quando a esperança, a bem-aventurada e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sempre deixando claro que a vinda de Cristo será manifesta. Em 1 Pedro, capítulo 1, se acha em louvor e honra e glória na manifestação de Jesus Cristo. No livro de 1 Timóteo, diz o seguinte: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele sempre demonstrava que a vinda de Jesus será manifesta, visível. Não tem nada de vinda secreta aqui. Por que eles não usam esses versículos aqui? Ou seja, tem uma infinidade, uma dezena de outras passagens, onde fala claramente, onde demonstra claramente que eles sempre criam em uma vinda visível de Jesus e não em uma vinda secreta. Lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses diz o seguinte: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Sempre deixando claro, ó, aqui Paulo falando, que a vinda de Jesus será manifesta. 1 Coríntios capítulo 1, 7, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele não se agarra a esse versículo aqui? Se fosse vinda secreta aqui, porque eles não falam esperando a vinda secreta do Senhor Jesus? É claro que eles iriam falar. Se fosse haver uma vinda secreta. Ele não iria nem falar isso aqui, ele iria falar justamente isso, esperando a vinda invisível do Senhor Jesus nas nuvens. Mas eles não falavam isso, justamente porque não existe, não haverá. Lá no livro de Lucas, fala a mesma coisa, a questão do relâmpago, que as pessoas associam com a rapidez, sendo que o texto lá menciona, está falando da luminosidade. Livro de Lucas, capítulo 17, porquanto como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. Só que aqui está falando da luminosidade, assim como o relâmpago ilumina.
Ou seja, da mesma forma que o relâmpago ilumina, surge no céu e todos vê, aí o texto ele menciona que assim será o Filho do Homem no seu dia. Então, sempre é deixado claro que a vinda de Jesus ela é visível e depois da grande tribulação. Então, esses pastores que ensinam que haverá um arrebatamento secreto, eles ensinam errado, eles usam de má fé, eles fazem acréscimos claramente na palavra, eles não têm respeito pela palavra, porque a gente tem que se manter fiel ao que o texto diz. Se o texto dissesse lá que Jesus virá uma primeira vez, secretamente, e só até as nuvens, e 7 anos antes, se eu tivesse ensinando diferente disso, eu que estaria errado. Mas o texto não diz isso. Então, eles é que estão errados. Todos os pastores, teólogos, cristãos, que leem o texto, aquilo que Paulo falou, e saem ensinando, que Paulo estava falando que Jesus virá uma primeira vez, secretamente, 7 anos antes, e só até as nuvens, está fazendo acréscimo na palavra, está ensinando errado, não está sendo fiel à palavra de Deus. Não tem o mínimo de respeito com a palavra, porque é inadmissível um cristão ele ler textos, um texto, claro, e sair fazendo esse tipo de acréscimo. E ensinando para as pessoas algo que não existe na palavra. É por isso que arrebatamento é secreto. Primeira vinda secreta do Senhor Jesus é uma heresia. Não existe na palavra e não vai se cumprir. Tem vários canais aí recentemente que têm postado aí relatos, sonhos, estão induzindo as pessoas de que haverá um arrebatamento secreto. Agora, em setembro de 2025, ou até mesmo quem diz que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. Todos esses canais, todos esses pregadores, no momento certo, eles vão passar vergonha, porque não vai se cumprir isso, porque não é bíblico. Isso não vai se cumprir, tanto é que a palavra ela demonstra que a igreja vai passar pela grande tribulação. É mostrado isso claramente lá em Apocalipse, quando diz que os santos serão perseguidos. O problema é que eles, para justificar a heresia que eles acreditam, aí eles começam a distorcer, fantasiar coisas. Como que é que a Bíblia ela diz lá que os santos vão ser perseguidos pelo anticristo e a pessoa ainda não consegue entender que a igreja vai estar aqui durante esse período. Aí eles ficam dizendo que santos não é igreja, que seria um tipo de santos pecador. Sendo que quando a gente vai ler na Bíblia, até pela lógica mesmo, se eu chamar alguém de santo, é óbvio que eu estou chamando aquela pessoa, querendo dizer que aquela pessoa é uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus. Não existe isso de santo pecador. Se o texto diz lá que os santos serão perseguidos, já fica subentendido que a igreja vai ser perseguida pelo anticristo. E quando a gente vê, é só a gente pegar uma Bíblia digital e coloca lá a palavra santos no Novo Testamento, a gente vai ver que quem é chamado por esse termo de santos é justamente a igreja. A gente vai encontrar lá uma infinidade de passagens onde a igreja é chamada justamente de santos. Então, quando Apocalipse 13 diz que os santos serão perseguidos, é óbvio, já é subentendido. E se a gente quiser tirar certeza, tiver certeza de que realmente esses santos da igreja, é só a gente pesquisar quem é santos na palavra de Deus, a gente verá que é a igreja. Se fosse um grupo específico, igual eles tentam dizer, porque é um grupo de judeus, o texto, quando é um grupo específico, o texto iria deixar lá escrito um grupo de santos
judeus, mas o texto não diz isso. Não tem nem lógica fazer esse tipo de interpretação que eles fazem. É um absurdo que eles fazem. A mesma coisa é a palavra escolhidos. Se o Senhor Jesus está dizendo lá que os escolhidos vão ser retirados da terra só durante a vinda dele, é óbvio que está fazendo uma referência ao que às pessoas que são tementes a Deus, que são fiéis a Deus, ou seja, tá, é uma referência à igreja. Só que o que é que eles fazem? Eles dizem que escolhidos ali não é igreja. É como se fosse um determinado grupo, um grupo específico de pecadores, ou então um determinado grupo de judeus, ou seja, distorcem uma coisa que é simples, clara, objetiva e começa a fantasiar coisas que não existem.